queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Flavinha, depois você pega água para mim. Glória a Jesus. Que o Espírito seja presente em nossa vida. Vamos louvar? Deixa eu ir passando. Bota já para projetar o Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Aí eu posso ir projetando. Vamos ler, irmãos, comigo? Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: todo louvor... Aqui, Flávia. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Seguindo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e nos perdoou. E perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, cumprindo de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Benção. Benção, 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 benção de Deus. Todos os que creem em Jesus recebem o selo do Espírito Santo. Recebem o selo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, gente, o que a Bíblia nos fala do Espírito Santo? Antes de eu falar do que a Bíblia nos fala do Espírito, eu vi que a Cristina já colocou aí um lembrete para os irmãos. Nós estamos numa escola dominical e a gente precisa criar... o meu esforço aqui é da gente manter a nossa mesma rotina, por isso respeitando os mesmos horários, por isso procuramos manter a dinâmica, por isso que eu não quis trazer aqui na escola dominical temas diferentes da nossa revista, para a gente manter a nossa rotina de igreja, manter a nossa rotina e, de certa forma, abençoar também outras pessoas que têm nos acompanhado, de mostrar para eles qual é a nossa rotina, como que nós nos comportamos aqui, a nossa comunidade de fé se comporta. Então, na nossa revista, falando do Espírito Santo, desse tema tão rico e importante, mas tão mal trabalhado, mal discutido, porque normalmente as igrejas que dão muita ênfase ao mover
que é atribuído ao Espírito Santo, olha o cuidado das minhas palavras. São igrejas que normalmente deixam a Bíblia de lado, deixam a Bíblia num plano inferior. Por exemplo, em determinadas igrejas, eu fiz parte, frequentei muitos lugares assim, o culto é frio, o culto é chato, o culto é sem graça. Se você for nesse culto e você não vê nenhum pula, não vê ninguém dando glória a Deus, ninguém falando mistério, ninguém entregando profecia, o culto não foi um culto abençoado. E se é na pregação, ninguém sentiu arrepio, ninguém sentiu emoções, ninguém sentiu a vontade ali de glória, também a pregação foi morta, né? Em muitos lugares, o termômetro, se o culto foi abençoado ou não foi aquilo que alimentou a sua mente e encheu o seu coração. Muitos lugares, para determinar se o culto foi abençoado ou não, se houve manifestações, se houve emoção, se houve ali alguma... E a palavra de Deus, às vezes, quantas vezes eu fui em um lugar que o pregador, para não ficar, dizer que não leu a Bíblia, vai lá ler um versículo e agradece a oportunidade e vai embora, porque o resto tudo foi sapateado, foi entrega de profecia, foi ouvir um anjo, ouvir entrega de visões, foi tanta coisa. Eu cresci nesse ambiente, eu cresci num lugar como esse. Eu cresci, me converti num lugar menor, talvez, do que a sua sala, né, com mais de 40 pessoas dentro, só tinha um espaçozinho no meio pequeno, e cantando corinho de fogo, pandeiro comendo solto, e glória, 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 para lá, glória para cá, um entregando profecia ali, outro na carne ali, buscando batismo com o Espírito Santo, outro demônio, tudo no mesmo lugar. Esse era o culto abençoado. E chegava a hora da pregação, 10 minutos, 5 minutos, que na verdade não tinha nem pregação, era a leitura da Bíblia e começava de novo, botando o povo para dar glória. E a gente acha que o Espírito Santo se resume a isso. Eu, com muita simplicidade, com muita humildade, eu quero dizer para você que não. O Espírito Santo não se resume a isso. O Espírito Santo pode até fazer essas coisas. O Espírito Santo até faz essas coisas, mas eu usei a palavra pode, porque muitas vezes o Espírito Santo não está encontrando ali um espaço. São pessoas que dão vazão para seus delírios emocionais, são pessoas, às vezes, com problemas psicológicos, que querem aparecer e deixa com que começa ali a imitar uma situação que é atribuída a Deus. Olha, tudo isso eu já vi. Pessoas que, meu servo, falo contigo, que na verdade quem está falando é as informações da fofoca que ela ouviu, e está entregando a fofoca para o outro. Olha, tudo isso, por a gente dar uma ênfase muito grande a esse movimento, não estou dando nem ênfase muito grande ao Espírito Santo, uma ênfase muito grande a esse movimento, e deixando de lado a Bíblia. É certo que as Escrituras falam um pouco do Espírito Santo. É certo que as Escrituras não falam assim muita coisa. E o comentarista até fala isso. Aqui, se você teve o cuidado de ler, ele fala isso. Mas a gente precisa entender o mover do Espírito Santo. Eu, por exemplo, tenho ensinado bastante aqui algumas questões relacionadas a isso. E uma novidade que eu tenho trazido para muitos irmãos é essa. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para termos poder. Estamos junto com qualquer igreja. Vamos buscar o poder de Deus.
E aí começa a ter uma diferença agora no meu discurso, para algumas igrejas. Poder para quê, irmãos? Porque na cabeça de muitas igrejas, o poder que você busca é poder para falar em mistério, é poder para profetizar, é poder para ter dom de cura, é poder para poder ter visão, é poder para dançar no mistério, né? Só que esse poder, eu não vejo na Bíblia essa finalidade. Ser cheio do Espírito Santo para poder ter manifestações espirituais dessa que eu descrevi, eu não vejo isso na Bíblia. Não vejo isso na Bíblia. Nós precisamos buscar o poder de Deus para quê? Para sermos testemunhas de Cristo. Poder de Deus para sermos testemunhas eficazes de Cristo. Poder de Deus para sermos pessoas diferentes. Poder de Deus para poder controlar a nossa carne, as paixões. Poder de Deus para não revidar quando alguém te provoca. Poder de Deus para você perdoar as pessoas que te ofendem, te caluniam. Olha aí, vamos buscar o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo para quê? Para sermos testemunhas eficazes de Cristo. E como que é uma testemunha eficaz? Testemunha eficaz é aquela que dá bom testemunho, é que dá bom exemplo, boas obras. Somente o poder do Espírito Santo para fazer o mentiroso parar de mentir. Somente o poder do Espírito Santo para qualificar você de uma pessoa tão inconstante, uma pessoa de vontade tão frágil. Qualquer um que chega perto de você te influencia para fazer alguma coisa errada. Vamos buscar o poder do Espírito Santo para que agora você influencie essas pessoas, entende? Olha como a ênfase muda. E da onde que vem essa ênfase? Uma ênfase bíblica, irmãos. Nós não negamos o Espírito Santo, nós não negamos os dons espirituais, nós não negamos a virtude do poder de Deus, não negamos o dom da cura, não negamos o dom de mistério, de falar em outras línguas, de profetizar, não negamos nada disso, cremos e buscamos tudo isso. Mas essas coisas, essas ênfases desses dons, isso tem uma finalidade. E a finalidade não é para promover você socialmente dentro da igreja, para lhe dar status, para dizer que você é o profeta, que você é o ungido, que você é o usado por... Filho, os dons espirituais, ele tem uma finalidade, que é edificar o corpo de Cristo. É você ser servo e fazer com que o corpo de Cristo cada vez mais se volte para a missão pelo qual esse corpo foi criado. Edificar o corpo de Cristo é isso. Então, os dons espirituais, ele tem essa única finalidade, que é edificar o corpo de Cristo. E qual é a edificação que o corpo precisa? Qual é o crescimento desse corpo? Qual é o que fortalece esse corpo? O que faz esse corpo ficar saudável? Esse corpo está cada vez mais aliado ao propósito de Jesus, porque esse corpo de Cristo é a extensão, é a continuação daquilo que Jesus começou. Você está me entendendo? Essa é uma visão bíblica do Espírito Santo, diferente da visão que a gente está acostumado por muitas igrejas por aí, onde a ênfase não é a Bíblia, a ênfase são as emoções, a ênfase está ali naquela alegria, naquele entusiasmo, onde, irmãos, muitas vezes entra num transe, onde muitas vezes entra numa questão ali que a psicologia vai dar explicações, onde não é a psiquiatria, a psicanálise vai dar explicações, e você vai ver que esse movimento ele está muito presente em outras religiões também, porque na verdade é um mover emocional, psicológico, que não tem muito a ver com o Espírito Santo de Deus. Estou tocando em assuntos bem sensíveis, e não estou fazendo nenhuma acusação de A e B, eu estou descrevendo fatos que eu passei e vivi por eles. Tanto que são movimentos vazios, porque muitos dos meus amigos se desviaram e eram
pessoas ditas como cheias do poder de Deus e se desviaram. Muitos, não poucos. E aqueles que permaneceram mais firmes eram aqueles que firmaram os pés na rocha. E o que firma o pé na rocha? O que é que firma o pé na rocha? Se não é... Minha Bíblia ficou lá. Por favor, pegue minha Bíblia. O que é firmar o pé na rocha, se não é você ler a Bíblia, ler as Escrituras e praticá-las. Praticá-las. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo, amém? Eu queria ver o seu amém, se você está me entendendo. Obrigado. Eu estou tocando num assunto importante demais. Esse assunto de grande relevância, mas que é importante a gente estar falando sobre isso. Mas é importante não, é necessário falar sobre isso. E o meu cuidado aqui é justamente por causa da prática que se observa em vários outros lugares, em várias outras igrejas. E a nossa igreja é isso que eu estou falando e ensinando. Não negamos nada, mas cremos que a Bíblia nos revela quem é o Espírito Santo na medida que temos uma leitura sobre isso submisso, porque é o próprio Espírito que vai nos dizer, nos revelar quem Ele é. Eu queria lhe dar uma oportunidade para fazer perguntas. Sei que toquei em assunto que possa mexer com você, principalmente pessoas que vieram de outras igrejas e estão se associando a gente, ou pessoas de outras igrejas que estão ouvindo a nossa escola dominical. Eu queria lhe dar uma oportunidade para que você tirasse as suas dúvidas a respeito dessa introdução. E aí, eu já vou começar aqui, então, no ponto 1. É importante que as dúvidas já sejam provocadas aí, anotadas, para quando a gente abrir o espaço, ou quando ela vier, imediatamente você coloque no Facebook, no YouTube, porque a gente tem aqui um delay, a gente tem uma diferença. Eu estou falando para vocês isso agora, só que daqui a 20 segundos vocês vão me ouvir o que eu acabei de dizer. Então, é importante que as suas perguntas sejam rápidas, para que eu possa estar respondendo no tempo hábil, sem fugir muito do assunto, tá bom? Bom, eu acho que só o que eu falei aqui já seria o suficiente para a gente terminar a nossa escola, né? Ficar discutindo só em torno disso. Mas você concorda que tudo que eu falei, tudo não, né? Quase tudo que eu falei, baseou-se aqui em experiências pessoais, ainda que citei as Escrituras aqui em alguns momentos, embasando a minha opinião. Mas eu acho que a gente pode avançar mais na Bíblia em relação a todos esses temas. E aí eu vou começar a ler com você aqui a primeira parte da lição, que é dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar o Espírito esquecido. E muita coisa do que eu falei aqui na introdução já tem a ver com esse assunto do Espírito esquecido, porque ainda que você levante essa bandeira do Espírito Santo, mas na verdade é mais a nossa vontade, a manifestação do nosso desejo íntimo do que propriamente a manifestação do desejo de Deus em relação a esse tema que a gente dá ênfase, né? Quantas vezes eu fui a vigílias e a vigília foi extremamente chata porque não houve fogo. E quando eu falo fogo, eu falo esse mover que todo mundo sente, todo mundo vibra e todo mundo é usado por Deus ali, né? Dizemos e acreditamos assim. Uma vigília onde ele é feita de oração, de músicas que adoram ao Senhor com as suas letras e pregação, era uma vigília fria, gelada, sem graça. Durante muitos anos da minha vida era isso que me orientava e determinada. Eu ia para a vigília onde tinha fogo, onde tinha gente falando mistério, gente dançando, gente profetizando, entregando mistério o tempo todo. E quanto mais isso acontecesse,
mais abençoada era a vigília. Vamos lá, vamos para a lição, não vou falar mais sobre isso agora não. O Espírito esquecido, vamos lá. Vamos ler. Bota aí, gente, por favor. A pessoa e a obra do Espírito Santo têm sido esquecidas. Paradoxalmente, essa palavra paradoxo, eu falei na nossa última reflexão, né? Eu gastei vocabulário na nossa última devocional, né? Paradoxo é aquela aparente contradição, né? Então, repetindo a frase e lendo esse paradoxo dessa forma, né? Aquela aparente contradição. A pessoa e a obra do Espírito Santo têm sido esquecido. Paradoxalmente, quando consultamos os catálogos de livros evangélicos e a internet, nos surpreendemos com a quantidade de livros e outros recursos sobre o Espírito. Porém, reafirmo, o Espírito tem sido esquecido. Olha, pessoal, você entendeu por que paradoxo? Há muita coisa publicada, há muita informação sobre o Espírito Santo. Mas, no entanto, tratar biblicamente o Espírito Santo tem sido assim pouco, é mais experiência, é mais essa relação de fogo, né, como eu tenho falado aqui. Seguindo, o Espírito tem sido esquecido porque os discursos sobre ele parecem não ser elaborados, está entre aspas, em submissão ao Espírito. Tudo falado aqui na introdução. A tentação humana é de ir além do que o Espírito diz, portanto, além do que requereu de nós. Curiosamente, essas tentativas são permeadas por um discurso libertador do Espírito. Tudo entre aspas, porque tudo é muita confusão, tudo é muito... A verdade, irmãos, que muita coisa sai da sua cabeça, sai da minha cabeça, sai do meu coração, e eu digo que é o Espírito Santo. Esse é o problema. Muita coisa sai da nossa cabeça, sai da cabeça do povo, e você diz que é o Espírito Santo que está falando, eu estou sentindo de Deus, e não sei o quê, e não tem nada de Deus, tem nada de Deus, nada de Deus, nada. Quantas vezes, conversando com pessoa, às vezes as pessoas falavam assim, olha, Deus falou comigo isso. Aí, depois, a mesma pessoa, Deus falou comigo isso. Coisas que se contradizem, sabe? A gente busca trazer valor, respeito e autoridade naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, dizendo que é Deus que está falando. E não tem nada de Deus, tem nada de Deus, é sua cabeça, não tem nada de Deus. Esse assunto é difícil para a gente, porque nós temos uma cultura mística, eu tenho falado isso para você. O povo brasileiro é um povo muito místico, é um povo místico por causa da sua herança animista das religiões indígenas, místico por causa da sua herança das religiões afro-brasileiras, mística. Entende por que a gente é tão místico? A gente traz essa cultura mística, essa coisa de mistério, do espiritual, a gente traz para a nossa vida cristã como um ranço, como uma mania, ranço aí, o ranço carioca, uma mania, e tenta ajustar a nossa fé a essas manias. Quantos de vocês já não foram para a internet buscar a interpretação do sonho que teve, gente? Sonhei com isso. O que isso significa? Aí vai lá, o que significa sonhar com isso? Você já fez isso, né, Flávio? É uma herança cultural nossa, uma herança cultural, né? Que a gente precisa ter uma análise crítica dessa herança cultural que a gente vive, porque nem sempre, e quase sempre, a cultura não caminha junto com o Evangelho. E aí a gente tem que viver uma contracultura, uma cultura diferente da nossa sociedade, porque o Evangelho, a Bíblia, vai para um outro caminho. Está entendendo? E essas questões espirituais passam por isso também. Vamos lá. Seguindo a leitura. No entanto,
todas as vezes que tratamos do Espírito aliado do seu próprio desejo, é palavra diferente, né? Aliado, né? No entanto, todas as vezes que tratamos do Espírito alheio do desejo do Espírito, conforme registrado nas Escrituras, nos esquecemos do Espírito. Em outras palavras, toda vez que você se aproxima do Espírito Santo e ignora a vontade do Espírito Santo, conforme as Escrituras, você acaba esquecendo o Espírito Santo. Você está buscando outra coisa. Olha que, meu Deus do céu, essa frase é aquelas frases que eu me levanto e vou embora. Não tem que ir embora, não é possível. Irmão, se você entender isso que eu estou falando, eu só não fui embora porque a Flávia está aqui não deixando eu ir. Ó, Flávia aí, ó, Flávia. Flávia, o pessoal adora quando você faz isso, Flávia. As pessoas até me pedem. Olha, mostra a Flávia, porque, né, olha aí, ó, tá a Flávia aí, que nem algumas fotos que ela tirava antigamente. Ela tirava umas fotos e rabiscava a cara dela e deixava o resto. Né? Tá aí, ó, mesmo jeito. Gente, que informação valiosa passada aqui para vocês. Que informação valiosa. Essa informação ajuda a responder até o que a Cristina está perguntando aí, ó. Como discernir ser o Espírito ou vem de Deus ou é da gente? Eu vou explicar aqui e já vou te dar essa resposta, Cris. Por quê? Repetindo a frase. Todas as vezes que tratamos do Espírito aliado, deixando a lei, deixando de lado o próprio desejo, conforme registrado do Espírito, né, conforme registrado nas Escrituras, nos esquecemos do Espírito. Quantas pessoas se aproximam do Espírito Santo, ou se aproximam daquele mover, daquela ação, daquele poder, daquele fogo, deixando de lado o propósito da vinda do Espírito? Você está buscando outra coisa, e não o Espírito. Como discernir se é o Espírito de Deus e é o meu coração? Bíblia. As Escrituras. Eu já tive várias crises. Eu vou dar aqui um exemplo bobo, ilustrando as minhas crises. Eu estava louvando a Deus no culto e, de repente, um desejo do nada veio no meu coração e o desejo era, vá lá e dá um abraço àquele irmão. Isso é de mim mesmo. Não, isso é da minha cabeça, que não sei o quê, isso não tem nada a ver com Deus, é da minha cabeça. O que isso tem a ver na Bíblia? O que a Bíblia pode nos falar a respeito de ir ali dar um abraço ao seu irmão? De uma forma bem tranquila, Cristina. Primeiro, se for de mim e Deus não tiver nada a ver com aquele desejo de abraçar o irmão, que mal tem de eu ir lá e abraçar o irmão? Primeiro, estou usando aqui uma lógica rasteira. Não tem nada. Vou estar pecando de estar abraçando lá o meu amigo? Estou lá, sentindo desejo de abraçar meu irmão Dilson. Eu vou estar pecando de ir lá e abraçar o Dilson? Não. Então, o que mal tem de eu sair e levantar? Então, eu fico naquela neurose, né? É Deus, não é Deus, é Deus. Não tem nada de olhar, abraçar, então eu vou lá e abraço. Ótimo. Então, não estou pecando em nada de fazer isso. Segundo, se é Deus que está me usando, eu vou me levantar, vou abraçar o Dilson e algo extraordinário vai acontecer. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Isso estou ali seguindo uma ordem direta do divino, algo extraordinário vai acontecer. E como já aconteceu várias vezes, que eu segui esse impulso, esse mover. Como também outras vezes não aconteceu nada, que eu vi que era a minha cabeça. Né? A gente precisa ser um pouquinho mais racional em relação a isso. Agora, onde está a Bíblia de eu me levantar e abraçar? Pô, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É melhor serem dois do que um. Chorar com os que choram, às vezes aquele abraço vai me unir a um sentimento, uma angústia daquele irmão. Olha quantas coisas eu posso ver na Bíblia que pode me embasar de eu dar aquele abraço, entendeu? Aquela pessoa. Uma manifestação de carinho, de amor.
né? Para quem está sofrendo, é maravilhoso. Compreende? A gente não pode ficar neurótico, nem cismado demais. Seguindo a nossa leitura, o mistério do Espírito só pode ser compreendido de modo correto dentro da perspectiva cristocêntrica. Isso aqui diz tudo, essa perspectiva cristocêntrica. Por que que o ministério do Espírito só pode ser compreendido de forma correta dentro dessa perspectiva cristocêntrica? Filhinho, olha para cá. Convenhamos, existe algo mais importante do que você ver o próprio Deus no nosso meio? O próprio Deus andando com você? Existe algo mais importante que isso? Não existe. Tudo vai girar em torno de Cristo. Tudo vai ser Cristo, porque Cristo é o próprio Deus que veio aqui e se fez carne. Inclusive o Espírito Santo. Então, estudar o Espírito, analisar o Espírito, tem que ser sempre na perspectiva cristocêntrica. Cristo no centro. Ler o Antigo Testamento sempre na perspectiva cristocêntrica. Onde Cristo está, como que é? Porque tudo converge, tudo gira em torno da pessoa de Jesus, porque é o Emanuel. Se existe uma coisa mais fácil de você entender Deus, é você olhando para Jesus. Entende isso? Se eu for olhar para o Pai, eu vou ter complicações de entender e traduzir o que é o Pai. Se eu olhar para o Espírito, eu vou ter dificuldades. Agora, se eu olho para Jesus, eu olho um homem. E Deus, através do homem encarnado, ele manifesta-se o seu desejo, a sua vontade. Então, tudo deve ser entendido pela ótica cristocêntrica, inclusive o Espírito Santo. Vamos lá. O enfoque sem essa consideração consiste no esquecimento do Espírito. Essa expressão, esquecimento do Espírito, é uma expressão que eu achei bacana, que o autor aqui da revista traz. Por que bacana? Porque a gente vai procurar algo no Espírito, mas o Espírito não tem nada a ver naquele algo que a gente está procurando. Então, a gente está indo, mas está esquecendo dele. A gente vai numa direção e esquece dele. Porque quando a gente vai numa direção, e a direção é o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo for, eu vou. Porque o meu foco é o Espírito Santo. O meu foco não é falar em mistério. O meu foco não é sentir arrepios e me emocionar. E quando eu me emociono, eu falo que aquilo é o poder de Deus. O meu foco não deve ser esse. O meu foco deve ser o Espírito Santo. E aonde eu enxergo, aonde eu percebo o Espírito Santo? As Escrituras. Cristo. Joia? Seguindo. Quando a igreja... Não, tem uma frasinha anterior, né? O esquecimento do Espírito, por maior que seja o desejo de reabilitá-lo à igreja. Tá? Reabilitá-lo à igreja, entre aspas, mais uma vez, a gente dá ênfase ao Espírito Santo, a gente priorizar as suas ações, o seu mover. Ainda que tenha tudo isso, mas se fugiu da visão cristocêntrica, da visão bíblica, a gente está esquecendo do Espírito da mesma forma. Irmãos, eu gostaria que vocês, à medida que eu for falando algo que faça sentido para vocês, que vocês utilizem o chat para conversar comigo, para eu saber se vocês estão entendendo. Porque eu, quando estou dando aula, eu vejo sobrancelhas que se levantam, eu vejo cabeças que se apoiam. Aqui eu estou vendo uma câmera, e aí eu não sei se eu estou sendo entendido por vocês, tá bom? Então, à medida que vocês puderem dizer um amém, está certo, concordo, não concordo, discordo, vocês vão manifestando aí para a gente tentar alinhar. Ou então eu vou na minha intuição aqui mesmo, e na confiança e na certeza do que eu estou ensinando. Seguindo, quando a igreja compreende quem é Deus e qual é o seu ministério, ela honra o Espírito, porque sem o conhecimento, porque esse conhecimento só pode ser alcançado por obra de Deus.
e é o Espírito quem nos conduz à compreensão de Cristo. A confissão do Cristo por parte da igreja é, de certa forma, a glória do Espírito. Encontramos em Éfeso alguns discípulos que nada sabiam sobre o Espírito Santo. O apóstolo a gente deu um probleminhazinho de som aqui, mas segui. Problema no som, irmãos? Aumente um pouco mais o volume, por favor. Ok. A gente aumenta lá no live. Vê aí se ficou bom, ficou melhorzinho. Tá? Se estiver melhorzinho, estiver ruim, você me fala. O som tem que estar jóia para a gente ter uma compreensão melhor. Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho. Ok, vamos ver se melhorou aí, tá bom? Vou falar até um pouquinho mais próximo aqui do microfone. Aleluia. Esse aleluia, Vera, é porque o som melhorou, né? Espero. Ou porque você entendeu alguma coisa que eu falei também. É tudo benção. Aleluia sempre é benção, né, irmãos? Aleluia é sempre glória a Deus. Aleluia. Ou glória. Aleluia. Aleluia não é coisa de pentecostal, não, irmãos. Aleluia é coisa de crente salvo. Essa gíria é pentecostal fogo, crente salvo. Quando você faz alguma coisa muito boa, você é crente, coisa de crente salvo. Meu amigo Alexandre, espero que um dia você me ouça aqui na live. Vou te mandar um WhatsApp depois para te chamar a sua atenção, que você não está aqui com a gente. Vamos lá, então. Bom, perdi o fio da meada, a meada do fio. Eu volto, então, aqui dizendo o seguinte. O Espírito Santo, olha como que ele é vital. É o Espírito que nos atrai a Cristo. É o Espírito que nos convence. O Espírito Santo tem um papel vital para nos revelar quem é Jesus. E aqui a gente falou da igreja de Éfeso, que não tinha essa relação com o Espírito Santo, e foi Paulo, passou a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Acho que a gente podia ler esse versículo, e eu tenho que correr. Estou vendo que meu horário já está avançadíssimo. É Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. 19, 1 ao 7. Leia comigo aí. Enquanto Apolo estava em Corinto... Não, esse é o versículo 1. É isso mesmo, é. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. 7. Eram ao todo uns 12 homens. Oh, glória! O fogo caiu naquele lugar. É isso? Não só isso, irmãos. Não só isso. Aqueles homens receberam um revestimento de poder. Lembra lá desse revestimento de poder, lá em Atos 1:8? Ser-me-eis testemunhas, né? É isso que a gente precisa associar. Eu não posso pegar um texto isolado e tratá-lo como uma doutrina. Eu preciso pegar o contexto, eu preciso pegar outras passagens bíblicas para a gente poder estar ensinando isso. Vamos voltar então para a revista. Quando Cristo é compreendido dentro da dimensão do revelado, quando eu falo aqui, Cristo é compreendido dentro da dimensão do revelado, é o seguinte, quando Cristo é compreendido dentro da dimensão das Escrituras, daquilo que foi revelado, isso significa
que o Espírito tem sido considerado. Aí vai para um outro slide, né? Tem sido considerado, porque o seu testemunho foi aceito. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, disse Jesus. Veja, tudo o que Jesus fala em relação ao Espírito Santo, lê os evangelhos, esqueça o que Paulo falou aos Coríntios por um momento, esqueça um momento o que Paulo falou aos Coríntios, lê só os evangelhos, tudo que Jesus fala a respeito do Espírito, você vai ver que Jesus vai falar a respeito desse que vai lhe dar entendimento, desse que vai fazer você compreender, desse que vai fazer você lembrar das coisas, desse que vai lhe dar poder para ser testemunha. Tudo que Jesus fala a respeito do Espírito é isso. Só que essas coisas, às vezes, ela é esquecida, e a gente só dá aquela ênfase de Coríntios, quando fala a respeito dos dons espirituais, de falar em outras línguas, de profetizar, de curar, de ter revelação. E a gente só fica nessa ênfase, esquece de todo o outro contexto, todas as outras informações a respeito do Espírito Santo. E é nesse sentido que o autor aqui chama atenção para o Espírito esquecido, porque a gente vai por um caminho e o Espírito Santo está indo para outro caminho. É por isso tantos escândalos, é por isso tantas profetadas, é por isso tantas pessoas tristes, tantas pessoas desmotivadas, tantas pessoas decepcionadas, porque ouviram uma profecia que não se cumpriu, ouviram uma revelação que não sei o quê, e outra pessoa que se meteu na vida do outro e disse que ia trazer uma maior confusão em nome de Deus, em nome do ex-meu servo que falo contigo. Essas confusões todas não têm nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Essas confusões todas têm a ver com o coração humano, com as suas vaidades, com as suas cobiças e ganâncias, com a sua soberba. Deixa eu ver aqui que a Dani fez uma pergunta. O batismo no Espírito Santo nos é dado quando nos convertemos verdadeiramente a Cristo? O falar em línguas não seria um dom dado por Ele? É isso? Excelente pergunta, Dani. Dani, a propósito, Dani, você está me surpreendendo, filho. Eu tenho conversado contigo, você tem colocado umas postagens muito bacanas. Olha, depois você precisa compartilhar o que está acontecendo nessa quarentena, que você está ficando uma pessoa fogo, você está ficando vaso de Deus. Que é isso? Oh, glória! Estou gostando de ver, está subindo o conceito, mas vamos lá. Primeiro, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. Fato. Por quê? É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que leva você a confessar a Jesus, é o Espírito Santo que leva você a se converter. O Espírito Santo está ali. Você passa a ser templo do Espírito Santo, mesmo que você não conheça. Uma outra situação é o revestimento de poder. Veja que os discípulos andavam com Jesus, os discípulos realizavam até curas e milagres, mas os discípulos ainda não tinham sido revestidos de poder. E esse revestimento de poder, João falou que é o batismo de fogo, é o batismo de Jesus. E esse batismo só aconteceu lá no dia de Pentecostes. Então, nós temos duas situações distintas. Alguns vão dizer batismo com o Espírito Santo, o momento lá de Atos dos Apóstolos. Outros vão dizer que é plenitude do Espírito Santo. Lembra, essas coisas a gente tem falado muito. Então, não me interessa aqui a semântica, o rótulo, a palavra. O fato é que todo crente, todo discípulo, todo servo de Deus, ele precisa desse, alguns vão chamar de segunda bênção. A primeira bênção é ter um encontro com ele e sofrer aquele processo da conversão. A segunda bênção é receber esse revestimento de poder. Que muitos, quando são revestidos de poder, quando recebem esse derramado do Espírito Santo, muitos falam em mistério, falam em línguas. Outros não. Eu não sou daquele que defende
que a evidência de que você foi batizado é o falar em línguas. Eu não defendo. Já acreditei, hoje não acredito. Por que eu não acredito? Já disse na igreja e fica mais uma vez registrado. Eu conheço várias pessoas que são cheias do poder de Deus e não falam em outras línguas. E como que eu sei que ele é cheio do poder de Deus? Poxa, prega com uma autoridade. Tem comportamento exemplar. Evangeliza como ninguém. Discipula como ninguém. Ensina a Bíblia como ninguém. Mas não fala em outras línguas. Eu vou dizer que essa pessoa não foi batizada com o Espírito Santo de maneira nenhuma. O batismo nos faz ser constantes. O batismo nos faz ser ousado. O batismo nos faz ser apaixonado por Jesus. O batismo, ou a plenitude do Espírito, faz com que você rompa as dificuldades, supere os obstáculos, que você ame a pregação do Evangelho, que você ame fazer a vontade de Deus, você seja, esse tição, isso é o Espírito Santo que faz, esse é o batismo. Você não é mais aquele crente xoxo, aquele crente sem sal, sem graça, que vai na igreja de vez em quando, que lê a Bíblia de vez em quando, que não ora, sabe esse cristãozinho, esse é um religiosozinho. Desculpa falar esse termo meio pejorativo, religioso. Não, na verdade, esse que não tem muita força de ler, de orar, de testemunhar Jesus, porque morre de vergonha, não fala para ninguém, esse precisa viver essa experiência que os irmãos de Efésios, lá de Éfeso, viveu, melhor falando. Esse precisa do batismo próprio de Jesus, que é esse batismo com fogo, de um Espírito Santo que ele incendeia. Tá? Todo crente precisa disso. Por isso que eu ensino, falo e estimulo a você buscar o Espírito Santo. E a gente tem falado bastante sobre isso aqui, Espero que tenha lhe respondido. Se eu lhe respondi, diga aí um amém. E diz assim, pastor, você é uma bênção. Então, eu vou entender que você eu vou entender que você entendeu. Aí, se quiser fazer uma promessa de um pudim, de um mimo para o pastor, também pode fazer uma promessa aí, tá bom? Se vocês entenderam, irmãos, você pode fazer um mimo para o pastor, trazer um mimo para o pastor. Então, vamos lá. Segunda parte, a procedência do Espírito. É muito interessante essa procedência do Espírito, porque a gente vai tocar aqui num assunto joia, um assunto difícil. Você vai entender isso. Vamos lá. O Espírito Santo é chamado de Espírito do Pai. Aí tem, olha quantas referências importantes. O Espírito Santo também é chamado de Espírito do Filho. Aí mais referências. Sendo enviado por Deus Pai, sendo enviado por Deus Filho. Veja essa correlação entre Pai e Filho e Espírito Santo. O texto que mais especificamente trata dessa relação trinitária é o Romanos 8, versículo 9. Aí diz o texto: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, na mesma passagem, no mesmo versículo, Paulo, como um bom hebreu, que hebreu na sua poesia, o hebreu no seu estilo literário, ele tinha costume de, numa frase, ele usar uma expressão e, num outro período da frase, usar a mesma ideia, só com palavras diferentes. Por exemplo, um provérbio, considere Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veredas aí é sinônimo de caminho, então eles sempre fazem uns trocadilhos assim, isso faz parte da literatura hebraica, Isso faz do estilo literário deles. E Paulo aqui, ele usa desse recurso linguístico dos hebreus, quando ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito de Deus, esse tal não é dele.
Paulo identifica o Espírito de Deus com o Espírito de Cristo como um, e aí a gente vai para outro slide, já foi? Ah, tá rápida pra caramba. Cristiane, ó, tá te botando no bolso, filha. Tá perdendo o emprego, Cris. Já perdeu o emprego. Agora você só quer saber de fazer hambúrguer maravilhoso, gostoso, que vem do céu. Agora a Flavinha aqui assumiu. Agora tem que arrumar outra Flavinha para treinar para quando a Flavinha puder descansar. Mas voltando aqui. O mesmo Espírito que habita em nós e nos identifica como propriedade de Deus e de Cristo. Percebeu? Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o mesmo Espírito. Seguindo a leitura, e a leitura agora eu já estou aqui, ó. Esse texto aqui eu vou pular. Isso, é o mesmo, é verdade, é o mesmo. Seguindo então a leitura do ladinho. A relação trinitária tem sido compreendida pelo A relação trinitária tem sido compreendida pela Igreja como uma procedência eterna do Espírito da parte do Pai e do Filho. E aqui faz uma citação à Confissão de Westminster, e você lembra que poucos anos depois, os independentes, os congregacionais, também fazem uma confissão baseada na Westminster, que a gente chama de Declaração de Savoy, que vai também trazer a mesma coisa. E diz o que, então, essa declaração? Refletindo a compreensão bíblica, diz: o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O Espírito que hoje está na terra, está entre nós, procede do Pai e procede do Filho. Devemos notar que nossos termos serão sempre limitados, serão meras alusões à complexidade do ser divino, por isso, podemos, no máximo, trabalhando dentro dos limites da revelação, ter uma compreensão pálida desse mistério. Isso aqui é interessantíssimo, vou falar mais sobre isso, deixa eu terminar esse parágrafo. Ele ultrapassa em muito nossa percepção e mais ainda nossa linguagem, no esforço de expressar o que percebemos. No entanto, se a doutrina da Trindade foi-nos revelada nas Escrituras, fazendo parte do desígnio de Deus, certamente tem utilidade para a vida da igreja. Nada na Escritura é ocioso. Isso aqui é muito feliz do colega que escreveu, por quê? Somos uma criatura tentando entender o Criador. E a criatura é limitada em todos os sentidos, em comparação ao Criador. As coisas mais difíceis da gente entender, por exemplo, a Trindade é algo difícil de explicar. Outra coisa muito difícil de explicar é essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Isso são questões difíceis de explicar, porque seremos sempre criatura, seremos sempre limitados, né? Mas tudo que temos e podemos aprender sobre Deus está nas Escrituras. Você explicar a Trindade pode ser difícil, e aqui ele fala, talvez exija que você traga palavras, porque o seu vocabulário é limitado. Mas a Bíblia, ela nos dá diversas situações, e acabamos de ver uma aqui, mostrando essa relação íntima entre o Espírito que procede do Pai e o Espírito que procede do Filho, que é o mesmo Espírito. E esse Espírito que testifica dos dois, né? Eternamente. A Trindade é uma eterna comunidade. E não dá para a gente colocar de lado por ser difícil, apenas por ser difícil de explicar. A Bíblia, se ela revela, ela tem um propósito para isso. Como ele diz, a Escritura, nada é ocioso nas Escrituras, tudo tem um propósito. Seguindo, então, e correndo. O ministério cristocêntrico do Espírito é a terceira parte. Tá? Aqui, ok? Até aqui? Então, já falamos do Espírito esquecido, quando a gente dá uma ênfase, vai por um caminho que o próprio Espírito não está indo por ele. Então, isso a gente acaba deixando o Espírito de lado. Segundo, a procedência do Espírito. O Espírito procede do Pai e o Espírito procede do Filho.
né? Resumindo. E agora a questão, o ministério cristocêntrico do Espírito. Acompanhe comigo, então, mais uma vez a revista. O Espírito terreno de Cristo foi concluído, certo? Ele se encontra na glória junto ao Pai. Todavia, o Espírito continua o seu ministério apontando para Jesus. O ministério do Espírito começou depois do Calvário e da ressurreição, consistindo em apontar para o Filho. Joia, olha para cá. Exatamente. As ênfases não é ênfase, mas é a primazia, né? O protagonismo do Espírito, ele acontece quando Jesus morreu e ressuscitou, foi para o Pai. E aí vem o protagonismo do Espírito. Agora é o ministério do Espírito. E esse ministério do Espírito é sempre apontando para Jesus. Vê se você entende, Flávio. O Espírito Santo, ele tem um propósito que é atrair as pessoas para Jesus. Essa é a finalidade. É Ele que convence, é Ele que atrai, é Ele que leva o crente, é Ele que usa a boca do discípulo, é Ele que dá as palavras, é o Espírito Santo. Tudo que o Espírito faz e opera no nosso meio hoje é sempre apontando para Cristo. Bíblia. Vamos lá. Nesse ministério, o Espírito age de forma progressiva e intensiva. Ele dá testemunho de Cristo a todos por intermédio da palavra. Esse testemunho consiste em mostrar aos homens quem é Jesus, o Deus eterno que, deixando a sua glória, assumiu a natureza humana para redimir pecadores. Quando o homem adquire pelo Espírito o conhecimento da pessoa de Cristo, passa pelo mesmo Espírito a confessá-lo como o Senhor de todas as coisas, inclusive de sua vida. Eu preciso chamar sua atenção. Eu acho que qualquer um entende a lógica do Novo Testamento, a lógica do Evangelho. Acho que todo mundo entende. Jesus é Deus que veio, se fez carne, que morreu pelos nossos pecados, e todos os que creem em Jesus serão salvos. Quem não entende isso? Só que a gente não está falando de uma lógica humana. Nós não estamos falando de um entendimento humano. Só o Espírito Santo para fazer aquele... Cara, entendi. E quando você tem esse entendi, a sua vida é transformada. Isso é a constatação de que o Espírito Santo agiu e lhe deu entendimento. Enquanto não houver esse mover do Espírito, o pastor vai falar, a mãe vai falar, o evangelho, as pessoas vão falar e você vai entender, tá, eu já entendi, eu creio sim, eu creio, mas a vida continua do mesmo jeito, nada mudou, a lógica nenhuma, a sua estrutura, nada mudou, tudo igual. Isso significa que o Espírito Santo não agiu. E o Espírito Santo vai agir sobre todos os escolhidos. Porque não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E sobre todos os escolhidos de Deus, a mensagem chega e os escolhidos entendem. Eles ouvem, compreendem e têm as suas vidas transformadas. Então, se você está na igreja, se você está amando Jesus, lendo a Bíblia, nada mérito seu, é tudo mérito do Espírito. Por isso que nós somos salvos pela graça. Nossa, as Escrituras é extraordinária. Vamos ler. Eu estou indo agora para o outro ponto, né? Para o outro slide, não é isso?
no livro finalzinho aqui, ó, no Antigo Testamento, Davi reconheceu que Jesus era o Senhor Deus, mediante a iluminação do Espírito. Ninguém pode reconhecer Cristo como Redentor sem ação reveladora do Espírito. Né? Falei, eu vou ler rapidinho para você não perder a leitura comigo, onde eu gostaria de dar ênfase. O Espírito guia a igreja à verdade, que é Cristo, por meio da sua palavra, que é a verdade. Agindo assim, o Espírito faz o que lhe é próprio, visto ser ele o Espírito da verdade. Agora eu quero chamar a sua atenção e dar uma ênfase a esse parágrafo que eu vou seguir agora. A igreja confessa o senhorio de Cristo pelo Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, está lá em Coríntios. Essa confissão, e quando eu falo Senhor Jesus, cara, eu quando falo Senhor Jesus, quando eu dizer o seguinte, ó, sou teu servo, perdi, não sou dono mais da minha vida. Veja, vamos falar Senhor Jesus, não é a mesma coisa de chegar para uma pessoa, não é um pronome de tratamento, que eu chego para uma pessoa de idade e falo, ô Senhor, o senhor poderia pegar isso, Senhor, poderia, sabe, não é um pronome de tratamento. Quando eu falo Senhor Jesus, eu estou falando um pronome de autoridade, de poder. Senhor Jesus, e eu, servo. Só pode ter essa relação de Senhor e servo mediante o Espírito. Aí, seguindo, essa confissão não é apenas de lábios, antes é fruto de um coração transformado e convicto, está em Romanos. Olha que barato isso aqui. Na volta de Cristo, muitos se aproximarão dele dizendo, Senhor, Senhor. Todavia, por suas obras não condizerem com a confissão verbal, terão como resposta de Cristo, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Destaco isso aqui com muita ênfase. A confissão sincera é resultado de um conhecimento pessoal e intransferível. Eu lembro da minha última pregação, quando eu falei que não adianta você, pai, conhecer Deus, como foi lá um povo contemporâneo de Josué e Josué, eles conheciam Deus, viveram, tiveram experiência com Deus, mas os seus filhos não conheciam. E por não conhecer Deus, começaram a fazer o que era ruim aos olhos do Senhor. Essa confissão sincera é resultado de um conhecimento pessoal intransferível. É nessa confissão que autentica o Espírito na sua vida. O Espírito te trouxe entendimento. Senhor Jesus. Foi o que Pedro disse, Senhor, afasta-se de mim que eu sou um homem pecador. Foi o que Zaqueu, Deus, se eu tenho defraudado alguém, metade dos meus bens eu dou aos pobres, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus não fez nada. Apenas Zaqueu teve ali um encontro que mudou a vida dele. Esse é o Espírito. Esse é o ministério do Espírito. Levar as pessoas a Jesus. Também, agora deu uma regalada no olho aqui, você percebeu que vai vir coisa agora, também capacitar, revestir os discípulos para que eles sejam instrumentos desse propósito, de levarem pessoas para Cristo. Tudo o mais, todo o resto, são acessórios. Todo o resto são detalhes que revelam ali cuidados de Deus, tratamento, cura, né? Mas o cuidado, o tratamento, a cura,
A restauração, toda ela tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Apontar as pessoas para Jesus. Sermos testemunhas eficazes. Eu não vou ler a conclusão, ainda que essa conclusão eu amei. Eu quero que você leia aí em casa. Eu amei essa conclusão. Eu não vou ler por causa do nosso horário. Que você... Gente, eu amei essa revista. Mas, na verdade, eu não queria falar revista nessa hora, não. Eu queria dizer que eu amei essa lição. Para mim foi muito especial poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido sobre o Espírito Santo. E essa lição nos ajudou muito a trazer esse alinhamento. Veja, nós somos a Igreja Congregacional em São Lourenço, nós temos uma teologia. E a gente precisa caminhar alinhados nessa teologia. A gente não pode estar falando coisas diferentes. E para mim está sendo muito bom, o amar essa revista está sendo muito bom, porque ela está trazendo de forma organizada aquilo que eu já tenho ensinado para vocês, né? Dou um pitaco aqui, falo lá, e aqui a gente está de uma forma organizada, ordeira, trazendo o nosso caminho, a nossa vertente, a nossa linha. E está sendo para mim um privilégio, um prazer. Eu estou muito feliz. E na dependência desse Espírito, espero que você compreenda e entenda tudo o que a gente está falando e caminhe conosco, e caminhe junto com a gente. Tá? Essa é a visão que o pastor tem e a visão que eu tenho ensinado com muito carinho e com muito respeito as outras visões e interpretação, mas para a nossa igreja esse é o caminho que a gente tem e é o caminho que a gente está seguindo. Tá bom? Caminhe com a gente, esteja junto. Logo mais à noite estaremos aqui no nosso culto. Temos muita novidade para os irmãos vão gostar, vão ficar felizes. E repito mais uma vez, se o estudo está sendo bom para você, nós vamos daqui a pouco desvincular essa nossa live, né, da música, da palavra, e vamos separar só o estudo, que você pode compartilhar esse estudo para quem você quiser. Nós estamos gravando músicas, compartilhe as nossas músicas, compartilhe as devocionais, não deixe de fazer a obra de Deus. Tem pessoas, tem colegas, tem amigos, tem parentes que precisam ouvir o Evangelho e você agora está tendo a oportunidade de levar a sua igreja para dentro dos lares dos seus amigos. Em especial aqui os nossos vizinhos, aqui em São Lourenço, você que conhece aqui tanta gente aqui na cidade, tantos amigos, tantas pessoas que foi nascida e criada com você, foi seu colega de infância, que hoje está por um caminho, você olha com desejo, poxa, ele poderia estar com Jesus, de uma relação melhor, mais íntima, mais próxima. Você já convidou, não veio para a igreja? Leva a sua igreja para dentro desse lar. E mais uma vez eu estou aqui chamando sua atenção. Compartilhe os nossos conteúdos. Compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida.